Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 47 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre os eclipses. Vamos falar sobre o eclipse solar e o eclipse lunar e como ocorre um eclipse. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer como os eclipses solar e lunar podem acontecer. E nós vamos também entender que um eclipse solar não pode ser observado de qualquer parte da Terra. Então, nós não podemos observar de toda a Terra um eclipse solar acontecendo, tá certo? E por que nós não podemos observar isso? Isso que a gente vai discutir na nossa aula de hoje. Como que os eclipses ocorrem, a gente vai ter essa noção. E vamos lembrar, vamos associar nosso conteúdo da aula passada, que falamos sobre o plano de inclinação da Terra. Então, se você não assistiu o vídeo da aula passada sobre o plano de inclinação da órbita lunar com relação à órbita terrestre, eu recomendo que vocês assistam, mas nós vamos dar uma pequena relembrada durante a nossa aula de hoje. Antes de começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Vocês façam anotações de curiosidades e conceitos e definições que nós veremos na nossa aula de hoje. Elas são muito importantes para exercícios, para atividades, para avaliações ou simplesmente quando vocês forem relembrar o conteúdo que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Tá certo? Vamos começar então? Antes de falarmos sobre os eclipses, eu preciso falar sobre a origem da Lua. Nós não discutimos ainda por que nós temos a Lua aonde ela se encontra hoje. Na origem do planeta, do planeta Terra, a Lua já estava lá? Qual é a ideia, o conceito por trás da Lua, da formação da Lua? Ao observar a Lua, você já se perguntou por que ela está lá? A resposta mais aceita atualmente para essa questão é fornecida pela teoria do grande impacto. Essa teoria, proposta na década de 1940, afirma que a Lua foi arrancada da Terra pelo impacto de um grande corpo celeste. Esse astro hipotético, chamado de Theia, teria o tamanho similar ao de Marte. Então, Theia colidiu com o planeta Terra, o que arrancou, entre aspas, a nossa Lua, formou a nossa Lua através dessa colisão entre os dois corpos celestes. O material lançado para o espaço com esse impacto teria se agrupado e deu origem à nossa Lua. Esse evento teria ocorrido pouco tempo depois da formação do Sistema Solar, há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, quando os planetas eram ainda relativamente jovens. Imaginem os planetas no início da sua formação, eles estavam cada um com a sua órbita. O problema é que algumas órbitas elas se atrapalhavam, elas se interligavam de alguns planetas. E em teoria foi isso que aconteceu. No início, na formação, os planetas, nossos 8 planetas, eles não tinham órbitas únicas, tinham outros corpos celestes, planetas, asteroides gigantescos, enfim, que estavam em linha de colisão com os planetas já formados. Então eles acabavam colidindo, segundo essa teoria foi isso que aconteceu. Theia, um asteroide, um planetóide, enfim, ele colidiu com a Terra e a partir daí ocorreu a formação da nossa Lua. Acredita-se também que foi responsável por inclinar o eixo da Terra. Então a Terra não gira verticalmente, ela é um pouquinho inclinada e acredita-se que foi por conta dessa colisão desse planetóide da Theia com a Terra que originou tanto a Lua quanto essa inclinação do eixo da Terra.
Aí nós temos então uma representação esquemática, um desenho bonitinho. A Theia colidindo com a Terra, gerando um grande impacto. Esse impacto liberou para o espaço uma grande quantidade de detritos, de sujeira, de terra, enfim, de rochas e minerais. Esses detritos, eles começaram a orbitar, formar um disco, graças à atração da gravidade da Terra. Então, esse disco formou parecido com um anel de Saturno, enfim, um disco de detritos ali, que com o passar do tempo se condensaram, se agruparam e formaram a nossa Lua, que graças à atração gravitacional da Terra se mantém em órbita ao redor da Terra. Essa é a teoria do grande impacto para a origem da Lua e também para a inclinação do eixo de rotação da Terra. Legal? Rochas lunares coletadas nas missões que levaram pessoas à Lua sustentam a teoria do grande impacto. Essas amostras têm composição química bastante semelhante à da Terra, embora não sejam idênticas. Por que elas não podem ser idênticas? Porque a Terra passou por um processo de transformação de 4,6 bilhões de anos aproximadamente. Então, a composição química da Terra teve uma leve transformação, enquanto a Lua não sofreu essa deformação. Ela sofreu impactos de vários meteoritos, vários meteoros, mas enfim, ela não sofreu uma grande transformação. E as amostras que foram coletadas da Lua são relativamente parecidas com a da Terra, primitiva, ou seja, sem essas transformações químicas. Acredita-se que a formação da Lua combinou partes da Terra e, em menor quantidade, partes da Theia. Então, é a união desses dois corpos celestes. Legal. E os eclipses? Deixando parte essa teoria sobre a formação da Lua, vamos falar sobre os eclipses, que é o foco da nossa aula de hoje. Um eclipse ocorre quando astros se alinham. E o eclipse solar acontece quando a Lua, o Sol e a Terra se encontram sobre uma mesma reta e a Lua está entre o Sol e a Terra. Ou seja, nós temos nessa imagem aqui, um eclipse solar, o Sol, o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados. A Lua tem que ficar no centro dos três. Então, por alguns minutos, a sombra da Lua é projetada sobre uma determinada região da Terra. Observando essa imagem, nós temos a penumbra, que é um eclipse parcial do Sol, e nós temos a umbra, que é a região onde você observa o eclipse total do Sol. Observe na imagem que há uma sombra com duas regiões distintas. A umbra, mais interna, onde não incide luz do Sol, noite completa. E a penumbra, mais externa, é com sombra parcial em razão da incidência de alguns raios solares. Incide poucos raios solares, mas não é uma noite total. Na região da Terra onde a umbra incide, ocorre o eclipse total do Sol, ou seja, naquele círculozinho lá no centro, onde fica completamente noite, pois essa região não recebe luz de nenhum ponto. Na região da penumbra, a luz do Sol é parcialmente bloqueada e apenas uma parte do Sol deixa de ser visível, é o eclipse parcial do Sol. Você consegue observar parte do Sol ainda. Por que isso acontece? Porque o Sol é muitas e muitas vezes maior do que a Lua. Então ainda os raios solares passam. Mesmo que a Lua esteja bem na frente do Sol, parte dos raios solares vão atingir normalmente a Terra.
A Lua percorre sua órbita em volta da Terra e a Terra segue girando em torno do seu eixo. Desta forma, a sombra da Lua também se desloca pela superfície do planeta. No momento em que essa sombra não se projeta mais sobre a Terra, o eclipse termina. Esse é um movimento que nós podemos observar. Se nós estivéssemos no espaço, nós observaríamos a luz do Sol. O Sol, então, está atrás, está vindo debaixo da televisão, assim. Ele vai estar atrás da Lua. A Lua não está se movimentando, mas bem lentamente. Só que a Terra, ela está girando, fazendo seu movimento de rotação. Ou seja, o ponto, a umbra, onde o eclipse total vai acontecer, é uma região bem pequena da Terra. E é uma região que vai se movimentando ao redor do globo. Já a penumbra pode ser vista por uma região maior da Terra, mas é um eclipse parcial do Sol. Legal? Apesar de a Lua ficar entre o Sol e o nosso planeta, toda vez que é lua nova, o eclipse só acontece de vez em quando. Isso porque o plano de órbita lunar é inclinado em relação ao plano de órbita da Terra. Assim, na maioria das vezes, o Sol, a Lua e a Terra não ficam exatamente alinhados e a sombra da Lua não incide sobre a Terra. Aí nós temos essa imagem. Não está tão nítida, mas dá para a gente observar isso daqui. Lembram que eu comentei na aula passada que a Lua ela tem uma inclinação, o seu movimento de revolução ele tem uma inclinação de 5 graus com relação à órbita da Terra. E essa inclinação, apesar de ser de 5 graus, ser muito pequena, já garante que a sombra projetada pela Lua não incida diretamente na Terra, não atinge a Terra. Com isso, nós não temos um eclipse todo mês. Quando ocorre um eclipse, a sombra da Lua vai estar incidindo, vai estar afetando a Terra. Aí nós temos um eclipse. Legal? Se as duas órbitas estivessem exatamente no mesmo plano, teríamos um eclipse solar por mês, quando a Lua ficasse entre o Sol e a Terra. Ou um eclipse lunar por mês, quando a Lua fica atrás da Terra, fica na sombra da Terra. O eclipse lunar acontece quando a Terra fica exatamente entre o Sol e a Lua. Nesse caso, a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, encobrindo-a total ou parcialmente. Observe na imagem, nós temos o Sol, a Terra no centro e nós temos a Lua. A Lua, nesse caso aqui, ela não vai estar fora da sombra da Terra, ela vai estar na sombra da Terra. Então, nós vamos ter um eclipse lunar. Era para ser lua cheia, mas, graças ao eclipse, não é lua cheia. É uma lua, entre aspas, nova, porque ela não emite, ela não reflete os raios solares. Nesse caso, nós chamamos de eclipse lunar. No eclipse lunar, pode-se observar que a sombra da Terra projetada na Lua tem formato circular, o que evidencia que a Terra é esférica. Do mesmo modo que a sombra da Lua vai se movimentando na superfície da Terra, e a gente consegue observar uma sombra circular, a Terra também faz esse movimento com relação à Lua. Então, a sombra da Terra também vai se projetando na Lua e ela vai ter um aspecto circular conforme o movimento da Lua, a Lua for saindo da sombra da Terra, por exemplo. Então, a gente consegue comprovar a esfericidade da Terra, que a Terra é esférica, que a Terra é redonda através de um eclipse lunar.
Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.